Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a esse canal. Continuando então o vídeo, nesse vamos ver que antes da cruz de Cristo havia o sacerdócio levítico, que consistia no dízimo, no batismo, na Santa Ceia ou Páscoa, um sacerdócio que era o sacerdócio de um sumo sacerdote, sacrifícios e obediência à lei. Enfim, depois da cruz de Cristo, tudo isso mudou. Porém veio Jesus e foi crucificado e ressuscitou, se tornando então o sumo sacerdote. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele também não só é um sumo sacerdote, como ele é o único pastor do corpo de Cristo. Isso podemos ver em João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Aí ele diz que há outras ovelhas de um outro aprisco. O que ele está dizendo com isso? É que antes a salvação vinha por intermédio do cumprimento da lei para os judeus, os israelitas, os filhos de Israel ou de Jacó. Só eles poderiam ser salvos, a menos que se tornassem um prosélito. Mas tudo isso mudou quando veio Cristo como sumo sacerdote. Então esse outro rebanho que ele diz seria os gentios, os incircuncisos. Podemos ver isso em Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos também em Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então vimos que após a sua morte e ressurreição, Jesus acrescenta os gentios, os incircuncisos no seu rebanho, e assim ele passa a ser o único pastor. Acabando assim com o sacerdócio levítico e também abolindo os rituais de ordenanças que eram da carne, permitidas pela lei. Isso podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A circuncisão, então, aquela prometida desde Abraão, ela então agora se torna no coração. Isso podemos ver em Romanos 2, versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando ele fala que não procede segundo a letra, não procede mais segundo a lei, pois a letra era a lei de Moisés, que foi abolida na carne quando Jesus Cristo morreu na cruz. Então a circuncisão não é mais na carne, e sim no coração, pelo Espírito, que recebemos depois da sua morte. Também não tem batismos nas águas. Agora ele nos lava pelo seu sangue derramado na cruz e nos dá o Espírito Santo, a qual nos lava interiormente. Isso podemos ver em Hebreus 6, versículos 1 e 2.
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então vemos aí que não é para lançar novamente o batismo. A Páscoa ou a Santa Ceia, como é feita nos dias de hoje, também foi abolida na carne de Jesus. Não tem mais. Isso podemos ver em Hebreus 9, versículos 10 e 11. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, essas ordenanças foram impostas até ao tempo de reforma. E vimos que ali também fala sobre abluções. Abluções são banhos, lavagens, lavaduras do corpo ou de parte dele, que significa o batismo também, que foi imposto até o tempo de reforma. Se você não sabe o que é esse tempo de reforma, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre o batismo. A base dele é o batismo, mas explica quando foi esse tempo de reforma, quando começou, o tempo que foi e quando terminou. E também vai explicar muito mais detalhes sobre o batismo. Bom, esse foi o tempo de reforma. Assista ele e depois venha para esse vídeo. Os dízimos, como nós já vimos nos vídeos anteriores, era uma lei de ordenanças aos levitas e somente eles poderiam recolher os dízimos e não outros, não outra tribo, não outras pessoas e não aqueles que se dizem pastores. Eles não podem, era só os levitas que podiam. Hoje, depois da cruz, os dízimos mudaram, se tornando então obras de caridade e ofertas voluntárias, aquilo de coração, o que você acha que deve dar de coração. Bom, podemos ver em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Bom, podemos ver também em Tiago, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então vimos que ele falou aí que devemos fazer, além de levar a palavra, devemos dar ou roupas ou alimentos ou aquilo que a pessoa estiver necessitada. Com outras palavras, obras de caridade, porque a fé sem a obra, ela é morta, pois a obra mostra o amor em que sentimos para com o próximo. E a fé, levamos os ensinamentos do Pai, do Messias, aquele que morreu na cruz por nós. Se você não entendeu como Jesus fez isso na cruz, como isso foi possível na cruz, mudar o sacerdócio, eu quero que você assista esse vídeo aqui, que eu vou deixar no card, que fala sobre a lei, mas nele explica exatamente detalhes por detalhes de como Jesus pôde fazer isso. Como assim ele aboliu a lei de ordenanças? Ele não aboliu a lei, mas sim as ordenanças. A lei agora foi modificada, que vamos falar sobre ela no próximo vídeo, que é amar a Deus e amar ao próximo. Essas passam a ser a lei a partir de agora, a partir da graça, a partir da morte e ressurreição de Cristo, depois do tempo de reforma. Depois da morte e ressurreição de Jesus na cruz, não há necessidade de frequentar um templo, pois ele fez de nós o templo do Espírito Santo. O Espírito é quem nos guia agora, e não um pastor ou uma autoridade espiritual que nem sequer a Bíblia dá respaldo para isso. Bom, então, se nós voltarmos para a lei, separamos de Cristo e não podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso muitos hoje fazem uma grande confusão, justamente
por causa da emoção, onde são levados à emoção de acreditarem que aquilo que eles estão fazendo é verdade, mas não é, porque não são guiados pelo Espírito Santo, como vimos no vídeo da lei que eu deixei no card. Então hoje não há a necessidade de frequentar templos, não vão a templos, não vão a essas igrejas, a instituições, essas instituições, ao sistema religioso. Eles nos desligam de Cristo, fazendo com que não podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Portanto, não frequentem templos, você é o templo do Espírito Santo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, espero que continue acompanhando os vídeos desse canal. Bom, até o próximo vídeo, até lá!